Primeiro ano, 9h34, dia 15/10, quinta-feira. Leandro acabou de entrar aí conosco. E aí a gente começa mais uma aula hoje, mais uma aula de Sociologia com o primeiro ano do ensino médio. Nesse momento, senhores, eu estou projetando para vocês o nosso quadro da manhã de hoje, tá certo? Seria possível vocês confirmarem por áudio que estão visualizando o quadro? Beleza, beleza. Pessoal, a aula de hoje, a gente começa aqui o caminho para finalizar, a ideia da escola, beleza? Então hoje a gente vai falar um pouquinho sobre as abordagens teóricas. O que seria isso, professor? Seria a ideia da verificação das ideologias que a escola moderna apresenta para nós, certo? As correntes de pensamento. Então, a gente começa aqui. A escola moderna apresenta algumas abordagens teóricas, dentre as quais pensadores abordam a questão da funcionalidade da escola e seus objetivos, certo? A primeira teoria da qual eu estou falando para vocês é o que nós vamos chamar de teoria funcionalista. Beleza? Nessa teoria funcionalista, pessoal, tal abordagem é feita pelo teórico Émile Durkheim. Beleza? Pelo teórico Émile Durkheim, que vocês já estudaram comigo. Espera aí que entrou alguém e eu preciso ir lá liberar. Bom dia, Luísa. Então, continuando, pessoal. Olha lá. Durkheim faz defesa da ordem social dominante. Aquilo que nós costumamos chamar de status quo. A ideia de um grupo dominante. O que ele vai defender com isso? Olha o que ele vai dizer para nós. A escola tem função de transmitir aos indivíduos conhecimento, os valores, as crenças e os princípios da sociedade. O objetivo é a proteção e a perpetuação da sociedade, certo? Pessoal, com relação à teoria funcionalista, vocês entenderam o que ela está passando para nós? Bem suave, bem tranquilo. Beleza.
Pessoal, eu estou respondendo aqui o Suede, que ele está perguntando se eu estou na aula, porque eu estava sem luz. Me dá um minutinho. Prontinho. Podemos voltar? Então, olha lá, o que a teoria funcionalista vai propor para nós? Pessoal, a teoria funcionalista é muito simples. A proposta é o seguinte: a escola ela vai promover para nós abordagens, a escola vai transmitir os valores sociais, a escola vai transmitir todos os princípios da sociedade para que a sociedade funcione, para que a sociedade possa se perpetuar. Essa é a ideia do funcionalismo. Então a escola seria um grande transmissor de valores. Isso, claro, na abordagem do Émile Durkheim. A segunda teoria da qual a gente vai discutir vai ser aquela que nós vamos chamar de teoria crítico-reprodutiva. Teoria crítico-reprodutiva, certo? Para não confundir, agora eu vou escrever de preto, tá bom? Então, olha lá, pessoal. Nessa corrente... Espera aí que entrou alguém. Bom dia, Ana. Suede está dando aqui um ok. Gente, falar para vocês, hoje foi sofrido, viu? Eu tô aqui usando a internet do celular para vocês terem ideia. Mas vamos continuar. Onde eu parei com vocês mesmo? Deixa eu voltar aqui para... Então, olha lá, nessa corrente, a escola é uma instituição que contribui através de suas práticas, conhecimentos e valores veiculados para a reprodução das desigualdades da sociedade de classes. Então vamos entender aqui um pouquinho dessa teoria. Aqui então, pessoal, a gente vai visualizar o seguinte, que a escola é uma instituição que vai contribuir nas suas práticas, nos seus valores, para reproduzir as desigualdades sociais. Então, claramente, nós vamos visualizar o que nessa corrente crítico-reprodutiva? Nós vamos visualizar uma crítica à sociedade capitalista, certo? E aí vocês vão me questionar, falar assim, mas professor, quem vai promover essas críticas? Seus principais teóricos eram Pierre Bourdieu, um dos nomes mais importantes da sociologia,
e Jean-Claude, não é o Van Damme, nossa, essa piada foi horrível, Passeron, beleza? Sociólogos franceses. Pessoal, é muito comum dentro da sociologia, em especial dentro da educação, essa corrente francesa. Beleza? Então, olha lá. O que essa abordagem vai entender para nós? Ela entende que a instituição escola ignora as diferenças socioculturais, selecionando e privilegiando as manifestações e os valores das classes dominantes, em detrimento dos saberes e práticas das classes subalternas. Então, olha lá. Como a gente visualiza essa desigualdade na escola? Então, para os teóricos, tal abordagem destaca a seguinte questão. O que ele vai destacar? Que as instituições escolares ignoram as diferenças socioculturais e os valores de classes, privilegiando a classe e os valores dominantes. E, claro, nessa questão, as camadas subalternas, elas são deixadas de lado, beleza? E elas são deixadas de lado. Continuando. Dessa forma, favorece aos jovens e crianças que já dominam, pois a escola é uma extensão da família e do mundo, da qual provém. Para as crianças e jovens das classes subalternas, a escola é uma ruptura, seus saberes e práticas são ignorados e desprezados. Eles têm que desaprender uma cultura e aprender outra. Então, olha lá. Para as Oi. Vou falar disso agora. Ó. Para as classes dominadas, as crianças e jovens subalternos, mais pobres, menos privilegiados. Consegue entender agora? Estes têm que desaprender as suas relações e se adequar à realidade das classes dominantes. Certo? Até aqui ficou alguma dúvida? Beleza. Agora a gente vai entrar em um outro teórico. A gente vai falar um pouco desse camarada aqui que é super importante no meio universitário. Michel Foucault. E para eu falar do Foucault um pouquinho, eu vou mudar a cor para o verde novamente, para que não haja confusão. Professor, Foucault cai um pouco nessa teoria crítico-reprodutiva? De certa forma, sim. O Foucault, pessoal, apesar de ser um teórico de esquerda, ele não é marxista.
e ele bate muito forte na questão das instituições como forma de dominar a sociedade. Olha lá. A principal obra do teórico francês é a obra Vigiar e Punir. De acordo com Foucault, a escola, como outras instituições sociais, buscam desvelar, ou seja, o que é desvelar? Expor as. Então, buscam desvelar as semelhanças, né, entre essas instituições nos seus aspectos de controle e organização. O que o Foucault está dizendo para a gente aqui? De forma bem clara e simples, que as instituições sociais, elas têm o papel de promover o domínio da sociedade. Nada mais do que isso. Nada mais do que isso, tá certo? Então aqui ele está falando das instituições que promovem o controle social. Olha o que ele vai dizer. Para Foucault, os pequenos poderes são mais importantes de serem analisados do que o poder centralizador e visível, pois abarcam todo o espaço social. São dispersos e não conseguimos escapar. É o espaço físico, o mobiliário, as regras, os olhares, vigilantes às ameaças e punições. O objetivo dessas instituições, para Foucault, inclusive da escola, é o controle dos corpos e da consciência individual, treinando para obediência, sendo úteis e dóceis. Então, o que o Foucault está dizendo aqui? Para Foucault, as micro-organizações devem ser analisadas com importância, pois é delas que se tem o papel do domínio social. Para o teórico, a escola, como outras instituições, tem por objetivo controlar os corpos e a consciência individual, tornando os sujeitos dóceis e úteis. Até aqui, pessoal, ficou alguma dúvida? Beleza, estou cadastrando a atividade aqui na trilha do conhecimento, da qual vocês vão digitar para mim. Exercício 1. Explique a teoria crítico-reprodutiva de Bourdieu. 2. Explique no que consistia
a teoria de Michel Foucault. Então, são esses dois exercícios que eu quero para agora, que vocês podem fazer. Procurem responder com as palavras de vocês, está super tranquilo. E nesse momento, pessoal, estou fazendo a chamada. Ana Sofia entrou. Caio. Caio não entrou. Duda. Duda caiu e acabou de voltar. Enzo. João. Cauã. Comediano. As gêmeas não entraram hoje. Leandrão. Lucas. Tamo junto. Luísa também estava aí. Matheus. E o Ronald. Tamo junto. Galera, então, por hora eu estou